Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Meus amados irmãos, nós vamos falar sobre um tema que é fundamental para todos nós, para a vida de nossa igreja, para a vida de nossa sociedade e para a vida de nossas famílias, que é o tema família e educação dos filhos. Antes de tudo, para que a gente compreenda dentro de uma maneira correta aquilo que é a família, é necessário entendê-la dentro de um contexto mais amplo, que é a vocação a qual Deus nos chama a todos nós. Nós somos chamados por Deus à santidade. É o que vai dizer a carta aos Hebreus, capítulo 12, versículo 14. Buscai a paz com todos e a santidade, sem a qual ninguém verá a Deus. São Pedro, na sua primeira carta, sede santos em todo o vosso comportamento. Então, a santidade é o nosso chamamento, o chamamento universal, o chamamento de todos. E a santidade o que é? A santidade consiste em amar a Deus. Consiste em amar a Deus. E o que é amar a Deus? Jesus vai nos responder esta pergunta, quando falando aos seus apóstolos, no capítulo 15, capítulo 14, melhor falando, do Evangelho escrito por São João, versículo 15, São João 14, 15, ele diz: aquele que me ama obedece os meus mandamentos. Isto é amar a Deus. A essência da santidade é o amor a Deus. E por amor a Ele, ao próximo e aquilo que Ele nos mandou. Portanto, a santidade consiste, em outras palavras, em fazer a vontade de Deus valer em nossa vida. A santidade consiste em colocar em prática o que Deus nos mandou. Isto é a santidade. Dentro desse contexto é que nós devemos entender a família. Quer dizer, a família é a realização de uma missão dada por Deus. Todos aqueles que são chamados a formar uma família devem ter consciência de que devem fazê-lo cumprindo uma missão dada por Deus. Se não se compreende desta forma, se vai deturpar completamente o conceito e, evidentemente, a vivência da realidade familiar, levando a isto que hoje nós estamos assistindo na nossa sociedade, um desastre, uma catástrofe, uma situação de deterioramento dos valores que deveriam sustentar a família, por causa de uma compreensão errada a qual se segue, evidentemente, uma vivência também catastrófica. Então, é importante entender que a família é uma forma de viver a santidade. É uma forma de cumprir a vontade de Deus. Aqueles que são chamados, não todos são chamados a formar uma família. Não todos são chamados à vocação matrimonial. Há aqueles que são chamados a uma vocação sacerdotal, como é o meu caso, e de tantos outros irmãos no sacerdócio. Há outros que são chamados a uma vida religiosa, como é o caso das monjas, das religiosas, das freiras, enfim. E há outros que não fazem nenhuma coisa nem outra, que não entram no convento, não vão para o seminário, mas também não formam família. São solteiros e se querem ir para o céu, evidentemente vão viver na graça de Deus, na comunhão com Ele, no esforço de sempre obedecer os seus mandamentos. Enfim, entretanto, todos nós somos chamados à santidade. Aqueles que são chamados à santidade, cumprindo a missão de serem pais, de serem mães, ou pelo menos de se casarem, estes devem estar atentos, portanto, à forma como Deus quer que se viva, à forma como Deus quer que se desenvolva, para que possam fazê-lo bem. Este é o primeiro ponto, entender o que é a família. Portanto, vamos ver aquilo que a igreja mesmo nos fala sobre o casamento. Vai dizer assim, o Código de Direito Canônico, que é citado no Catecismo, número 1601, vai dizer assim, que a aliança matrimonial pela qual o homem e a mulher constituem entre si uma comunhão da vida toda é ordenada por sua índole natural ao bem dos cônjuges e à geração e educação da prole, e foi elevada entre os batizados à dignidade de sacramento por Cristo Senhor. Portanto, o matrimônio, a primeira coisa vai dizer, a aliança matrimonial, aliança, pacto, contrato, este compromisso entre o homem e a mulher. Primeira coisa, casamento é entre homem e mulher, entre um homem e uma mulher. Não existe casamento
portanto, entre dois homens ou duas mulheres, ou entre um homem e um animal, entre uma mulher e um hipopótamo, um jacaré, um gato, um cachorro, não existe isso. Casamento é entre um homem e uma mulher, primeira coisa. Depois, constitui entre si uma comunhão da vida toda. Uma comunhão da vida toda. O homem deixará seu pai, deixará sua mãe, se unirá à sua mulher e formarão uma só carne, até que a morte os separe. Portanto, é uma união indissolúvel. O que significa indissolúvel? Não pode ser desfeita, conforme o próprio Cristo nos disse. Então, o que Deus uniu, o homem não separe. Esta não é uma lei da igreja. Não foi o Papa que inventou isto. Foi Cristo quem estabeleceu a unidade e a indissolubilidade do matrimônio, até que a morte o separe. Se deve, portanto, haver uma preparação adequada para que haja consciência do que se está fazendo, de onde se está entrando, para que se possa levar a cabo, ou seja, cumprir até o fim a missão que foi dada, formando a família, recebendo os filhos e ajudando-se, homem e mulher, mutuamente neste esforço para, cumprindo a missão, alcançar a bem-aventurança eterna. Vai dizer aqui então, o Código de Direito Canônico, citado pelo Catecismo, número 1601. Esta comunhão da vida toda exclui, portanto, o divórcio. O divórcio exclui a separação e a mentalidade de unir-se pensando mais tarde em separar-se ou buscar uma outra satisfação fora do matrimônio. É indissolúvel. Então, pense bem, aquele que quer casar, porque deve ser para a vida toda. Não é uma experiência que se faz. Não se brinca de fazer família. Não se brinca de casar. Se casa e se vive até que a morte o separe. Isto foi o que Deus estabeleceu. Evidentemente que estou falando para pessoas que têm fé ou que buscam vivenciá-la e que buscam vivenciá-la. Aqueles que não acreditam, não há sentido falar estas coisas, embora tenha uma base racional, como vamos ver aqui. A base natural, melhor falando, como vamos ver aqui. Esta aliança matrimonial entre o homem e a mulher, por toda a vida, ela é ordenada por sua índole natural, ao bem dos cônjuges e à geração e educação da prole. Por que índole natural? Porque aqui o tema casamento, ele extrapola a religião. Isso que dizia, tem uma base natural. Porque Deus colocou no coração do homem e da mulher, e aqui independe da religião, colocou no coração do homem e da mulher a atração de um pelo outro, a vocação, o chamado a se unirem, se complementarem e desta união gerar os frutos que são os filhos. Gerar os frutos que são... Então, isto é natural, é da própria natureza, é inscrito na natureza do ser humano, enquanto animal, enquanto um ser ordenado à perpetuação da sua própria espécie, a acasalar-se, a, portanto, buscar esta união em vista da multiplicação da sua própria espécie. Isso é inscrito na própria natureza do ser humano. Só que entre seres racionais, no caso como é o ser humano, Deus ele dotou este instinto com a racionalidade devida para que se possa realizá-lo de uma maneira ordenada, de uma maneira mais sublime do que acontece com aqueles que são puramente animais. Nós somos animais racionais, ou seja, nós somos dotados de uma alma imortal que contém a inteligência e a vontade. Somos capazes de raciocinar e de analisar as coisas e de vivenciá-la de um modo ordenado. Portanto, índole natural. O matrimônio, melhor falando, o casamento, é de índole natural, é inscrito na própria natureza do ser humano. E é ordenado, vai dizer aqui, ordenado ao bem dos cônjuges e à geração e educação da prole. O que significa o bem dos cônjuges? Porque aqueles que têm a vocação matrimonial, eles encontram no sexo oposto, o homem na mulher, a mulher no homem, esta complementariedade, a legítima satisfação da sua concupiscência, do seu desejo sexual,
e a realização plena desta vocação, deste desejo de unir-se a outra pessoa para desta união advir esta alegria, esta felicidade e os frutos próprios, que são os filhos. Portanto, ao bem dos cônjuges, um ajuda o outro. Existe na estrutura psicológica do ser humano, do homem e da mulher, chamados a vida matrimonial, esse desejo de complementariedade, que o homem fornece da sua parte e a mulher da sua, de forma que um precisa do outro, um completa o outro, um ajuda o outro nesta vivência, na vivência desta vocação, na caminhada, enquanto nós estamos neste mundo. Ordenado, portanto, ao bem dos cônjuges e também, vai dizer aqui, a geração e educação dos filhos. Dentro desta união estável, permanente, que deve durar até que a morte os separe, dentro desta união estável chamada casamento, é que os filhos devem ser gerados, recebidos e educados. Dentro desta união estável. E não devem ser impedidos de ser recebidos. Aqui entramos num ponto que é bastante, hoje, muito pouco compreendido, muito pouco ensinado, bem deturpado, e que é o calcanhar de Aquiles de boa parte do povo cristão, inclusive daqueles que frequentam a igreja. Infelizmente, há uma compreensão muito equivocada e há uma deturpação muito grande a respeito deste tema. Como grande parte dos casais que estão na igreja hoje não são convertidos à vontade de Deus, não são abertos ao que Deus quer deles, assim tornando-se fechados à recepção da vida, colocando empecilhos humanos, mundanos, para receber os filhos. Falta-lhes a fé, falta a muitos a fé, falta a outros simplesmente a correta compreensão das coisas, falta a outros, de fato, uma conversão. Uma conversão, porque alguns sabem o que é a vontade de Deus, o que a igreja ensina, mas não querem, simplesmente não querem. São estes casais, estou falando aqui de casais casados, estes casais que evitam filhos, que não recebem os filhos que Deus quer lhes dar, evitam filhos por métodos contraceptivos, pílulas, camisinhas, coitos interrompidos. São casais que evitam filhos de maneira definitiva, fazendo laqueadura depois de ter tido um ou dois. E com o pretexto e a desculpa de que as coisas estão difíceis, ou porque filhos dão muito trabalho, ou porque, enfim, nos dias de hoje está muito complicado de se educar, etc. Irmãos, é importante dizer uma coisa com muita clareza. Ninguém é obrigado a casar. Ninguém. Nenhuma pessoa é obrigada a casar. Mas se a pessoa se casa, ela deve estar consciente de sua missão como alguém que foi chamado a constituir uma família. Se a mulher se casa, se o homem se casa, eles devem saber qual é o seu papel, qual é a sua missão dentro desta nova comunidade que por eles constituída, chamada família. Devem saber que devem estar abertos aos filhos que Deus lhes mandar e recebê-los de modo com alegria, com gratidão e com responsabilidade. Temos que ter então quantos filhos for possível? Sim, os que forem possível. Então um atrás do outro? Não necessariamente. É algo que a igreja chama de maternidade responsável. Quer dizer, quem se casa deve se casar aberto à vida. Uma pessoa que se casa já evitando o filho, vamos esperar 1 ano, 2 anos, é absolutamente leviana na vivência de sua fé. Estou falando aqui de cristãos, evidentemente, de católicos que deveriam ter a consciência do que estão fazendo quando se unem para poder formar uma família. É uma atitude completamente leviana, uma atitude irresponsável, uma atitude tosca. Porque a pessoa se casa é para poder formar uma família. Se a pessoa acha que não está preparado para poder ter filhos este ano, então não se case. Espere o tempo em que achar que está preparado. Sabe? Sem enrolações inúteis, mas, enfim, não se case enquanto achar que não pode se ter. Porque a consequência natural da união do homem com a mulher será a geração dos filhos, salvo se tem algum problema. Mas se não há nenhum problema, deve-se receber.
Não se deve esperar 1 ano, 2 anos ou mais para poder então curtir, como se diz ali, os dois apenas e fechados ao plano de Deus. As pessoas que assim o fazem, infelizmente, são a grande maioria, é a grande maioria que atuam, que agem desse modo, desconectaram o sacramento, o matrimônio, melhor falando, esta missão do casamento, daquela vocação dada por Deus. Não compreenderam, são pessoas que não compreenderam o casamento como uma missão dada por Deus. Não compreenderam a missão como o casamento como uma forma de cumprir a missão dada por Deus, de cumprir a vontade do Senhor para se santificar. Eles pensam de maneira pagã e mundana. Na verdade, é comum que estas pessoas não pensem em termos de eternidade. Pensem apenas em termos terrenos, mundanos, em termos do aqui e do agora, sem pensar, sem considerar que as nossas atitudes devem ser, especialmente uma atitude como essa, de constituir uma família, deve ser em função de algo muito maior. Deve ser como uma resposta a um chamado de Deus, que fez com que o homem e a mulher deixassem a casa do seu pai e da sua mãe para constituir uma família. Portanto, quem compreende como vocação o matrimônio como de fato é, quem entende como missão dada por Deus, vai fazer as coisas como Deus determinou. E Deus determinou exatamente isto. Aqueles que são chamados à vida matrimonial, Deus determinou isto: crescei-vos e multiplicai-vos. Jesus disse: deixai vir a minhas criancinhas e não as impeçais. Deixai vir a minhas criancinhas e não as impeçais. É absurdo uma pessoa se dizer cristã, católica, e se casa e não quer ter filhos. Por que se casou? Então a pergunta que devemos fazer é esta: por que se casou? Enfim. Mas eu não quero. Mas se não quer, então não deveria ter se casado. É simplesmente isto. Tá? Ninguém é obrigado, repito, ninguém é obrigado a se casar. Mas se casa, deve cumprir as responsabilidades próprias do matrimônio. Pois, supondo que as pessoas, então, são abertas e têm um filho, né? Depois que nasce o primeiro filho, pode se espaçar? Sim, pode se espaçar. É lícito espaçar o nascimento dos filhos por mais ou menos até 2 anos, enquanto a criança está no colo, o filho está no colo. Lembrando sempre que este espaçamento só pode ser feito pelos meios naturais, como o método Billings, por exemplo, o método da tabela, o método da saliva e outros que consistem em descobrir os dias que a mulher é fértil para abster-se da relação sexual nos dias férteis. Este é o método natural. A mulher não é fértil todos os dias do mês, de forma que mais ou menos 1 semana, alguma coisa assim. Então, o método natural consiste em descobrir os dias que são férteis para abster-se da relação sexual nos dias férteis, de forma que não venha a ficar grávida. Então, durante mais ou menos esse período, se pode espaçar. Não é? Só pode ser feito mais do que isso havendo uma necessidade grave, como, por exemplo, uma doença grave que pode fazer a mãe vir a óbito, ou então uma situação financeira de tal forma precária que pode se passar falta das coisas básicas para a sobrevivência, como o alimento ou o teto, entende? Mas não havendo uma razão grave, não se deve evitar. Deve-se receber com alegria e gratidão os filhos que Deus der. E, entretanto, infelizmente, neste ponto, como disse, repito, se mostra a fragilidade da fé de boa parte dos casais que estão dentro da igreja. Haja visto que nós temos, infelizmente, cerca de mais de 70% das mulheres casadas que frequentam a igreja que são esterilizadas, são operadas para não criar, normalmente depois do 2º ou 3º filho, a maior parte destas. Enfim, isto mostra uma falta de fé ou de compreensão da sua fé, ou um grau de mundanismo daqueles que, sabendo, conscientes de que o matrimônio deve ser esse santuário para a acolhida da vida e formação da fé, não quiseram levar adiante esse plano de Deus. Muitas terão que responder a Deus por este grave pecado. Evidente que todo pecado tem perdão desde que haja arrependimento, mas o melhor seria não cometê-los. Por isso, a necessidade de se instruir os nossos jovens desde cedo. As crianças deveriam aprender já em casa que a vontade de Deus deve ter primazia em nossa vida.
deveria aprender com seus pais, que deveriam frequentar a missa todos os domingos pelo menos, que deveriam rezar o terço todos os dias, que deveriam pautar a sua conduta por meio do Evangelho, que não deveriam permitir dentro do seu lar programas lascivos como essas novelas imundas, Big Brothers, Malhação, etc. Esse tipo de coisa que emporcalha, suja a casa, atrai demônios, atrai então todo espírito de impureza, de rebeldia, de traição para dentro do próprio lar. Esse tipo de programação que deseduca e que retira do coração das crianças, dos jovens, a pureza e também dos adultos, e insufla todo o espírito de perversão. Enfim, os pais deveriam educar ali, ajudando a ver, perceber o que é uma família. Para aqueles que têm esta vocação, poderem pautar a sua vida pelo exemplo positivo que pais cristãos deveriam dar. Depois também é evidente que a formação da igreja, começar pelo sacerdote, nas suas pregações, nas suas formações, enfim, nos grupos e movimentos pastorais que possuem, deveria se falar constantemente. Família é um tema sobre o qual nós temos que falar sempre. Como dizia o Papa João Paulo II, tudo que se fizer pela família é pouco, e tudo que se fizer sem a família é nada. Então, a família ela tem que ser trabalhada continuamente, mesmo porque é a realidade com a qual nós trabalhamos na igreja continuamente, a célula-mãe que constitui a sociedade, da qual todos nós dependemos e de onde todos nós viemos também. Então, é necessário falar. Depois, na catequese, se deveria ensinar, especialmente na catequese de crisma, ensinar os jovens, porque esse momento onde vai se começar a confirmar, a ver com mais clareza a sua vocação, a discernir qual é a vontade de Deus, como Deus quer que aquela pessoa, aquele jovem viva a sua missão, ou na vida matrimonial, ou numa vida consagrada. Então deveria se falar com mais clareza as responsabilidades próprias daqueles que devem constituir família. Depois, falando de responsabilidades próprias, deve-se salientar, deve-se deixar claro para aqueles que têm a vocação matrimonial, e vocês que já se casaram também, quem sabe à luz do ensinamento, rever as suas ideias e conceitos e do tanto quanto possível refazê-los, que qual é o papel do homem, qual é o papel da mulher dentro da vida matrimonial. Sabendo que é uma missão dada por Deus, qual é a missão de um e de outro? Enfim, isto é fundamental? Os dois devem fazer a mesma coisa? Evidentemente que não. A mulher não é mais e nem menos do que o homem, e o homem não é mais nem menos do que a mulher. Mas eles são diferentes, eles têm funções diferentes, eles têm missões diferentes que corroboram para o mesmo fim, para o mesmo objetivo. Mas há papéis diferentes dentro desta missão familiar. Compete ao homem prover o seu lar. Compete ao homem prover a sua casa daquilo que é necessário para a sobrevivência. Compete ao homem proteger a sua família, a sua esposa e seus filhos. Compete ao homem conduzir, vamos dizer assim, os grandes negócios da casa, do lar, melhor falando. E compete à mulher dirigir o seu lar, internamente falando. A mulher é que sabe o que precisa, o que não precisa. A mulher não deve estar fora, em trabalhos, em carreiras profissionais, em estudos. Não se trata disso. A mulher ela deve estar naquela que é a mais sublime ocupação que uma mulher casada pode ter, que é o cuidado dos seus filhos. A grande desgraça de muitas famílias hoje é justamente esta atitude de muitas mulheres e homens que ou empurram ou apoiam as suas mulheres em tal loucura de abandonar o seu lar, abandonar a educação dos seus filhos, terceirizar aquilo que chama terceirização da educação dos filhos, justamente isso, dar aos cuidados de babá, de vovó, de titia, de creche ou de escolinha, o cuidado dos seus filhos, o maior tesouro que tem, para poder se dedicar a uma carreira acadêmica ou, enfim, ou profissional. Isso é uma loucura. A família pode ser mais sagrada para ser tratada deste modo. A mulher, ela é o coração de casa. Ela precisa saber que ninguém pode substituí-la na função de mãe. Ninguém pode substituí-la na função de educadora primeira dos seus próprios filhos. E aqui está uma das razões pelas quais muitas mulheres e homens não querem ter mais filhos. Porque a mulher quer estar fora de casa, ter o seu próprio emprego para ter sua independência. Não percebem que estas ideologias lascivas, nocivas, é que insuflaram esta mentalidade feminista, revolucionária na cabeça do nosso povo, que entrou em nossas escolas, em nossa sociedade e também dentro da nossa igreja. Não na sua doutrina, mas na cabeça de muitos dos seus membros, que acabaram por se render ou absorver esse tipo de mentalidade que é destrutiva da família. Das maiores vitórias de Satanás foi justamente esta, de convencer a mulher que ela tem que estar fora de casa. E as razões são aquelas melhores possíveis, não é? Não, para ajudar
nas despesas do lar? Ah, porque eu quero dar uma vida mais confortável aos meus filhos, porque quero que eles tenham uma vida melhor do que aquela que eu tive, e assim por diante. As desculpas são as mais belas possíveis, mas o prejuízo é o pior que se pode esperar. A ausência da mãe dentro de casa causa uma lacuna que é impreenchível, que não é preenchível. Então, esta lacuna é que leva muitas crianças ao desequilíbrio emocional, à falta de formação humana, espiritual, enfim, a esta ausência que acaba sendo preenchida, entre aspas, não preenchida exatamente, mas acaba sendo, as crianças, os jovens acabam querendo supri-las com outras ocupações que em grande parte das vezes acabam sendo destrutivas para a sua caminhada enquanto pessoas e enquanto cristãos. É necessário que absolutamente se compreenda isto. A moça que quer constituir uma família, a pessoa que quer formar uma família, se a mulher não tiver a determinação de priorizar a sua família e de deixar de lado qualquer sonho pessoal, seja de carreira profissional ou estudo acadêmico, se ela não tiver a determinação de colocar a sua família em primeiro lugar, então ela desista de se casar. Ela não pode casar por hobby ou capricho, apenas para dizer que teve um filho, ou para ter as crianças como se fossem um bibelô. Isso não se faz. A família é algo por demais sagrado, por demais sublime, para que se trate deste modo. Se deve priorizar. Repito, cabe ao homem, dentro do ordenamento cristão, da ordem natural estabelecida por Deus, cabe ao homem prover o seu lar. E aquilo que o homem ganha, o dinheiro que ele ganha, não é dele, é da família, é dele e da mulher. Então não se pode dizer, se o homem pensa diferente, ele é um pagão, ele não tem consciência daquilo que é então a família cristã. Sinal de que não foi preparado. Então, e besta da mulher que se casou com a pessoa que tem esse tipo de concepção. Daí a importância de se preparar bem. Então, o que o homem ganha não é dele, é da família. A mulher é que sabe o que gasta, o que não gasta dentro de casa. Portanto, nesse sentido, evidentemente, que compete a ela a administração disso aí, desses recursos, ou conforme eles combinarem, mas não existe dinheiro meu, existe nosso dinheiro. Assim como não existe problema seu, existem nossos problemas, como os nossos filhos, como as nossas alegrias, como as nossas conquistas, as nossas tristezas. Tudo em família é nosso, não é mais meu. O seu, era quando era solteiro. Uma vez que a pessoa se casou, morreu o eu. Só existe agora o nós. O nós se pensa em plural, sempre de forma plural, e não mais de forma singular. Então, é absolutamente necessário deixar bem claro quais são os papéis dentro de uma família, e que ninguém, para que depois não se confunda as coisas, não se viva mal, e que ninguém veja aqui qualquer tipo de expressão de machismo, absolutamente. Isso é a ordem natural das coisas, e por não respeitá-la é que nós estamos vivenciando, nós estamos presenciando toda essa desgraça, esta ruína dentro dos nossos lares. Por não respeitar isto, que nós estamos vendo tantas crianças, tantos jovens, não é, problemáticos, com essas lacunas da qual falávamos, não é, que acaba cobrando o seu preço. Alguns que vão se refugiar em droga, outros em depressão, outros em jogos eletrônicos, outros em pornografia, outros, enfim, em uma vida aí inusitada, louca, etc., né? Porque faltou aquela presença. É verdade que há crianças, há jovens que têm tudo isto, tem toda essa presença e ainda se pervertem. Mas é verdade também que é muito mais difícil isso acontecer numa família onde há esse equilíbrio, onde os papéis são respeitados, e onde as mães se esforçam de cumprir a sua parte, né? A sua função, e os pais também se esforçam de cumprir o seu papel de pai, de provedor, né? De sustentador e de protetor do seu lar. Irmãos, é importante também que ao falarmos da educação dos filhos, nós tenhamos em conta, né, dois aspectos. A educação científica, a educação das letras, a educação para a ciência, em vista do conhecimento das coisas que existem no mundo, da aquisição de uma profissão, etc. E também a educação religiosa, esses dois aspectos. A educação para as letras, a educação científica, vamos assim dizer, para o conhecimento da cultura, daquilo que foi produzido pelo ser humano e para o conhecimento do próprio mundo e assim por diante, esta se faz na escola, deveria se fazer. Antes nós tínhamos um grande trunfo, que eram as escolas católicas. Hoje, as escolas católicas só o são de nome, em maneira geral falando, com raríssimas exceções.
tal como as escolas públicas estão podres moralmente. Enfim, o seu ensino científico pode até ser alguma coisa, em geral não é mais. Não tem aquela excelência no ensino mais. O que é pior, não ensina mais doutrina. O ambiente é pervertedor. Em quantas escolas ditas católicas se aboliu o dia dia dos pais, dia das mães, em respeito às outras, vamos dizer assim, como dizem, as outras constituições de família, aos outros modelos, entre aspas, de família. Enfim, nós não contamos mais. Por isso, é algo a se pensar muito hoje. Se você não conseguir uma escola onde os seus filhos possam ter minimamente valores, ou onde pelo menos não se ensine coisas erradas, o melhor é você pensar seriamente naquilo que é a homeschooling. Homeschooling para poder educar os seus filhos em casa, associar-se com outros pais que querem também. Se você encontrar alguma escola onde se ensine valores, onde o mais possível são preservados, né? Então já é uma grande coisa, embora é bem de se dizer também, é necessário de se dizer que não é apenas a escola, né? Os outros colegas vêm com os seus contravalores de famílias que são problemáticas também, evidentemente. Claro que não existe mundo perfeito, e nós vamos ter que conviver com as pessoas de alguma forma, mas necessário seria preparar primeiro os filhos antes de enfrentar determinadas realidades. Por isso, o critério para você matricular ou não o seu filho em determinada escola é se de fato aquela escola defende ou pelo menos respeita os valores cristãos e se ali não é um mau ambiente para os seus filhos, seja por parte da própria escola, daquilo que ensina, dos professores que tem, seja por parte dos alunos ali matriculados, se não são veículos de contaminação ou de deformação da educação cristã que você deveria dar para o seu filho. Enfim, isso é importante dizer. Depois, falando sobre a questão da educação religiosa, aqui que está o grande pecado. O grande pecado de muitos pais e muitas mães, que não cumprem o seu papel. É estarrecedor ver a consciência, assim, a superficialidade, ou a ausência, na verdade, de consciência dos pais cristãos, ditos cristãos, destes mesmos que vão à missa todos os domingos e que participam de movimentos, que são líderes disso e que são líderes daquilo, que dão palestras disso e que dão palestras daquilo, mas que em termos de cumprimento da sua missão de pai e de mãe são uma total negação. São uma total negação, são uma decepção. Ou seja, por ignorância, muitos talvez o sejam por ignorância, seja por, enfim, falsa vivência. Porque quantos pais e quantas mães não cumprem nem o mínimo para a educação cristã dos seus filhos? Veja, como Nossa Senhora, por exemplo, pediu, rezem o terço todos os dias. A família tem que ter oração todos os dias. E compete à mulher, especialmente à mãe, cuidar desta parte. Não que o homem não deva participar, também deve, evidentemente. Mas como cabe a ele prover a casa dos bens necessários para a sua sobrevivência, então ele vai estar fora no trabalho durante o dia. Compete à mulher que está o dia todo com os filhos, ou pelo menos aquele período que não está na escola, fazer esta educação cristã. As crianças deveriam, no mínimo, fazer as orações da manhã, rezar para comer, né? Então, fazer as orações da noite, no mínimo, e isto ou de manhã ou à noite ou à tarde, como for melhor. Então, rezarem o terço de Nossa Senhora, conforme ela pediu. Rezem o terço todos os dias. O terço é 20 minutos, né? Então, e Nossa Senhora apareceu para crianças pequenas, como por exemplo, a menina Jacinta tinha 7 anos, Francisco tinha 8 anos, a Lúcia tinha 10 anos, para não dizer que é pequeno demais. Como? Crianças hoje, de 5 anos, sabem coisas que gente de 90, 100 anos não sabe. Portanto, elas aprendem, basta que se ensine. Se aprendem coisas que não são boas, por que não aprenderão coisas boas? É claro que aprenderão, basta que se dedique a ensinar. Entretanto, a gente fica vendo muitos pais que, por não praticar, ou alguns até que praticam com dosinha dos filhos, de acordar mais cedo para rezar, de rezar um terço, acham que é cumprido, estar 15 minutos, 20 minutos no máximo, rezando um terço, mas não acham que é cumprido deixá-los assistir desenhos por horas a fio, filmes por horas a fio, estarem na internet por horas a fio, estarem aí assistindo jogos ou outras coisas que podem até ser boas, mas que não são a principal coisa, por horas a fio. Enfim, a educação cristã ela deve ser cotidiana. Se as mães, os pais, dedicassem pelo menos meia hora por dia para rezar o texto e depois dar 15 minutos de catequese para os seus filhos, meia hora de catequese, diríamos aí, gastar 1 hora, portanto, mais ou menos, né? Não chega a isto, para poder dedicar a educação cristã dos seus filhos, eles teriam estrutura para poder compreender as coisas.
Esta seria a melhor educação. Eles teriam valores para poder, então, critérios para poder discernir o que é certo, o que é errado, e assim não entrarem em situações, terem anticorpos para poder rejeitar determinados tipos de mentalidade ou de comportamentos errados. Sabe? Quando se cultiva a vida de oração, quando se ensina a doutrina, a criança ela é iluminada, ela é fortalecida, ela vai formando convicções. E sobretudo nos primeiros anos de vida, é onde vão se fixando os conceitos e as convicções, onde vai se formando o caráter daquela criança. Como é importante as mães rezarem com seus filhos todos os dias. Como é importante ensinar as coisas pautadas na palavra de Deus. Como é importante alijar da sua casa, quer dizer, retirar da sua casa programas que possam ser nocivos. Olha, por amor a Deus, a sua alma, por amor aos seus filhos, nunca mais ligue a televisão para assistir essa imundície de novelas. Nunca mais ligue a sua televisão para assistir programações lascivas, Big Brothers, malhações, ou esse tipo de coisa que atenta contra a fé, contra a moral, que ensina as coisas de maneira deturpada. Não faça isso. Isto é um suicídio espiritual e é um assassinato da sua família, assassinato espiritual da sua família. É depor contra os seus filhos, isso é falta de amor para com Deus e falta de amor para com a sua família. Quantos pais, quantas mães que pensam na sua diversão torpe e entretanto não estão aí importando para a vida espiritual dos seus filhos? Aqui está a falha de grande parte, né, de casais católicos, de famílias católicas, de mães católicas. E depois, essas mesmas pessoas, é incrível ver como muitos deles posam como se fossem grandes católicos. E vão dar palestras, em encontros, em movimentos, são líderes de pastorais e isso e aquilo. Que loucura que nós estamos presenciando, sabe? Enfim, aqueles que têm filhos em fase de educação devem educá-los da maneira correta. Da maneira correta. É preciso ter disciplina. Também salta aos olhos como os pais perderam o controle da educação dos seus filhos. Porque, justamente, usando critérios mundanos, critérios humanos e mundanos, deixaram de fazer aquilo que a palavra de Deus sempre recomendou, de usar da autoridade. A autoridade de maneira sadia, evidentemente, não é? Para poder disciplinar os seus filhos. Então, precisa acordar cedo, precisa rezar, precisa colocar em ordem o seu quarto, precisa aprender a obedecer. Pai e mãe não devem engolir desobediência de filho, não. E isso tem que ser desde cedo. Se esperar crescer para depois corrigir, fica muito difícil, que com o jovem já não resolve mais na chinela ou com a varinha de marmelo ou de amora, não resolve mais. Não é? Então, mas com as crianças sim. Então, enquanto é criança, se pode educar. Criança faz aquilo que os pais mandam. Devem fazer aquilo que os pais mandam. Supondo que os pais mandem coisas boas, evidentemente. Então, os pais não têm mais autoridade. O chicote está na mão dos filhos que fazem birra, fazem os seus esquetes, enfim, e obtêm aquilo que querem. Os pais estão reféns porque foram bananas, porque foram muito moles, foram mundanos na forma de educar os seus filhos. Fizeram todos os gostos. E aí, geração de gente invertebrada. A geração mais quebradiça que já existiu, desde a criação do ser humano. Uma geração frágil, mole. É uma geração que foi criada com Coca-Cola e leite ninho, que não tem consistência, que não tem capacidade de sofrer, de enfrentar, que não tem capacidade, não tem ideais mais sublimes, que não tem capacidade de se dedicar a algo e levar adiante os seus projetos, seus bons projetos, porque não aprenderam isso, foram preservados demais por pais que perderam a consciência da eternidade e que deixaram de enxergar o matrimônio e a sua maternidade, a sua paternidade como uma missão dada por Deus, que deixaram de compreender que a sua principal função como pai, como mãe, é ensinar os seus filhos a amarem a Deus, é ensinar os seus filhos a caminharem nos caminhos do Senhor, era ensinar os seus filhos, não é? a serem aquilo que Deus deseja para eles, a fim de que eles sejam pessoas boas aqui e, sobretudo, sejam pessoas felizes na eternidade. É esta visão que os pais deveriam ter, a consciência da eternidade que os levasse a educar os seus filhos para o céu, os levasse a educar os seus filhos para Deus. Entretanto, como se perdeu isto nos nossos dias e como é necessário restaurar. Não está tudo perdido, não. É preciso que se comece, pessoas que tenham coragem e fé suficiente, comecem a fazer algo para mudar esta realidade, o tanto quanto possível na sua casa. Se os seus filhos já cresceram, já se casaram, ou já passaram já são adultos, né? Resta você rezar muito por eles. Tem que fazer perebas no joelho, calos mesmo,
pedindo a Deus misericórdia porque você falhou com eles desgraçadamente, no sentido que você não os corrigiu ou não lhes disciplinou, não lhes ensinou o caminho da santidade, não gastou tempo com a educação religiosa deles, de forma que muitos deles, por causa desta ausência, se perverteram depois. Por causa desta falta, depois não tiveram estrutura para poder lidar com o mundo e acabaram sendo sugados, acabaram sendo então envolvidos e levados pelas coisas mundanas. Quantos pais e quantas mães que são de igreja, que tem uma certa fé, uma certa religiosidade, ao menos, que frequentam a igreja, e que depois dizem, eu não sei aonde eu errei, o que eu fiz, porque eu frequento a igreja, etc. Eu coloquei na catequese. Enfim, você colocou na catequese, você frequenta a igreja, colocou o seu filho também para fazer a primeira comunhão ao Cristo, mas você não fez o seu papel dentro da sua casa. Talvez nem na sua vivência, não sei, talvez nem na sua vivência, porque quantos de vocês que foram fechados à vida, quantos de vocês que rejeitaram o plano de Deus de maneira escancarada, não aceitaram o dom da vida, foram egoístas, ou foram pessoas sem fé ou mundanas, ou simplesmente desinformadas. Mas saiba bem de uma coisa, essa sua desinformação, caso tenha sido por esta razão, é uma desinformação culpável, porque você, enquanto católico, tem a obrigação de buscar conhecer os mandamentos da lei de Deus, da igreja e os sacramentos, incluindo o matrimônio no qual você entrou. Você teria que buscar o conhecimento básico destas coisas para saber que a vida é dom de Deus. Quantos de vocês, portanto, não deram os exemplos necessários aos seus filhos, que cresceram sem ver a sua vida pautada pelo Evangelho? Quantos de vocês que não rezavam o terço todos os dias? No lugar da oração ia ter novelas ou programas indecentes, né? Ao invés de ensinar o catecismo, falavam da vida dos outros ou faziam coisas que não convinham a um cristão. Quantos de vocês que, com um espírito permissivo, modernista, acabaram permitindo, ou frequentavam, acabaram permitindo os seus filhos de frequentarem ambientes que são pervertedores, como discotecas, carnavais, boates, shows mundanos, sabe? Que são laboratórios de transformar filhos de Deus em verdadeiros demônios, filhos de Deus há séculos em seguidores do Satanás. E eu falo de maneira literal, porque é isso que diz a palavra de Deus. Lá em São João, primeira carta, capítulo 3, versículo 8, diz isto: todo aquele que peca é do diabo. Portanto, aquele que se coloca ao serviço de algum vício, seja ali a pornografia, seja o roubo, seja a bebedeira, né, sejam as drogas, seja a imodéstia, seja o que for, então coloca-se como servo de Satanás, consciente ou não disto. O fato é que se coloca. E isso acontece muitas vezes por conta dessa lacuna da qual falávamos. Né? A ausência da mãe, ou então a ausência da educação cristã, não teve estrutura, não aprendeu valores de maneira consistente. Muitos perdem a fé quando vão para a faculdade, ou quando começam já no segundo grau, com os professores marxistas revolucionários que nós temos, com esta história mentirosa, né, com os valores invertidos, com este espírito revolucionário anticristão, que vão tentando convencer os jovens a serem iguais a eles, ou seja, cheios de nada na cabeça, ou melhor falando, cheios de merda na cabeça. Meus amados irmãos, se nós não prepararmos os nossos filhos para poder enfrentar o mundo de uma maneira realmente cristã, nós não temos muito direito, ou direito nenhum, depois de vir reclamar e dizer onde é que foi que eu errei. Eu digo a esses pais, errou em tudo. Uma vez que você, enfim, não cumpriu o seu papel, mesmo que você estava na igreja, né, razão mais ainda para que você se esmerasse no cumprimento da sua missão como pai e como mãe, então, uma vez que você não cumpriu, você errou em tudo, sabe? Você preocupou-se tantas vezes em dar apenas coisas materiais, em dar ter uma casa boa, de dar um conforto, de ter uma casa melhor, de dar uma boa educação, de dar as vestes e assim por diante, uma boa comida, mas você não deu o principal. A sua missão como pai cristão, como mãe cristã, era de fato educar esses filhos para Deus, conduzi-los à santidade, ajudá-los a amar o Senhor com todo o coração. É verdade que isso por si só ainda não é a garantia de que eles sejam santos, porque eles têm que querer também, é verdade, mas repito aquilo que já havia dito. É muito mais difícil que uma criança, um jovem que foi educado na fé, que rezava o terço todos os dias, que aprendeu a amar a Deus, que aprendeu a lei de Deus, que aprendeu os valores cristãos, é muito mais difícil que ele se perverta do que aquele que não recebeu nada disso, embora tantas vezes os seus pais iam à missa, ou participavam desse grupo, ou daquele outro, e assim por diante. Mas junto à sua família não cumpriam o seu papel. Aqui é um outro problema que a gente vai colocar. Então, o que aconteceu, o que está acontecendo a nível civil, no sentido, né, da educação
dos nossos filhos, educação científica que nós colocamos ao Estado e que muitos pais querem também transmitir, quer que a escola transmita valores, quer que transmita aquilo, eduque os seus filhos da forma como eles não estão educando, enfim. Além deste problema, desse paradoxo, né, dessa transferência de responsabilidade que muitas famílias começaram a fazer para o Estado, por propaganda do próprio Estado, revolucionário e socialista, eles também estão fazendo dentro da igreja. O mesmo efeito, em certo sentido, porque a educação cristã dos filhos, a rezar, a catequese, deve ser dentro de casa antes de tudo. Os maiores e os primeiros catequistas dos filhos são os pais. É isso que vai dizer o Catecismo da Igreja Católica, é isso que vai dizer o Código de Direito Canônico, é isso que a Igreja sempre ensinou e a própria natureza nos fala. Então, os valores nós aprendemos em casa. E a doutrina cristã, antes de tudo, deve ser aprendida em casa. E hoje, entretanto, os pais querem delegar ao catequista essa responsabilidade. A catequese na paróquia deve ser apenas um reforço, apenas uma ajuda, mas não pode ser atribuição primeira e principal do catequista. E os padres também deveriam ter essa consciência, evidentemente, não é? De cobrar aos pais que os seus filhos sejam catequizados nas suas casas. Tá? E parar com essa loucura de querer que a criança faça, então, 200 anos de catequese antes de fazer a primeira comunhão. Que loucura é esta? O Papa São Pio X dizia e incentivava a comunhão dos pequenos o mais cedo possível. A partir de 7 anos, uso da razão, confessar e comungar, para que a Eucaristia recebida o preserve de muitos pecados. É um crime contra as nossas crianças querer dar a primeira comunhão só com 10, 11, 12, 13 anos. Que loucura! Depois que tantas coisas ruins, infelizmente, já entraram, ou, enfim, que poderiam ter sido preservadas, uma vez que se tivesse sido ensinado aquelas crianças a piedade eucarística, a presença de Jesus na Eucaristia, o amor que se deve ter ao Senhor, a participação piedosa na Santa Missa, para poder, então, adorar e receber o Senhor, e assim preservar o seu coração na graça. Preservar o coração na graça. Os pais deveriam educar os seus filhos e apresentá-los à primeira comunhão. Assim seria, como era antes. Mas, enfim, infelizmente, colocou-se essa função apenas, deixou-se exclusivamente para o catequista, de forma que os pais, por isso, acham que estão cumprindo a sua função. Não estão cumprindo. Você deve ensiná-los em casa. E deveria fazer isso todos os dias. Ao menos um momento, rezando o terço e outras orações também. E ensinando algo da doutrina. Precisa decorar, sim. Aquela mentalidade também de que não se pode decorar. O Papa João Paulo II deixou isso tão claro no seu pronunciamento. É necessário memorizar as principais fórmulas da fé, né? E também as principais orações que nós fazemos. Nós temos que memorizar os mandamentos, temos que memorizar os sacramentos, os mandamentos da lei de Deus e da igreja. Temos que memorizar as principais orações e as principais definições para que a gente possa se orientar. Os conceitos principais que devem depois nos orientar ali na compreensão de outras coisas que nós vamos aprendendo na vida. O que é o ser humano, quem é Deus, enfim, qual é a finalidade da nossa caminhada, o que é o certo, o que é errado, qual é a lei de Deus, a moralidade cristã, aquilo que nós devemos fazer no relacionamento com os irmãos, o que é permitido, o que não é, por que não é. Tudo isso deve ser aprendido na catequese e os pais deveriam ensiná-lo, seja pelo seu exemplo prático, não é? Seja também de maneira teórica, com um bom catecismo em suas mãos. Meus amados irmãos, aqui está, portanto, uma reflexão a qual nós precisamos aprofundar cada vez mais. Isto é apenas alguns pontos de provocação para que nós possamos parar e refletir sobre como nós temos conduzido a nossa vida familiar e também para aqueles que têm filhos, né, jovens que querem se casar, possam orientá-los da maneira correta. Se você errou na educação dos seus filhos, faça todo o possível para que, quem sabe, os seus netos não sofram aquilo que você fez seus filhos sofrerem. A sua ausência, a sua omissão na educação cristã deles. O tanto quanto possível, pela oração, pela súplica, tente inverter, né, esta situação, ao menos para os seus netos, caso os seus filhos já tenham crescido. E se você ainda tem filhos na fase de educação, então não perca tempo. Eduque-os na fé. Ajude-os, ensine-os a amar a Deus. Ensine para eles o caminho do céu. Peça ao Espírito Santo, a Deus, a sabedoria necessária. A sabedoria é dom do Espírito Santo. A sabedoria é necessária para que você possa educá-los bem. Porque Deus, por meio do sacramento do matrimônio, te dotou com a graça de Estado. O que é a graça de Estado? É a graça que Deus dá para o homem e para a mulher que se casaram para cumprir a sua missão. Daí também uma das razões tão importantes de se receber a bênção de Deus para se constituir a família. Receber esta graça especial para ser capaz de cumprir esta missão
que é difícil, não é fácil realmente, de educar os filhos na fé e ensinar para eles o caminho de Deus. No encerramento desse vídeo, eu gostaria de ainda dar algumas palavras breves sobre algumas situações específicas que devemos tratar em se tratando de família, não é? Por exemplo, o caso das separações. Como lidar com isso? Uma vez que eu falei aqui sobre o ideal daquilo que é a família cristã, quer dizer, o homem e a mulher que se casam e recebem os seus filhos dentro desta realidade. Mas o fato é que os padres sabem, e também quem trabalha com educação sabe, que hoje 70% das nossas famílias não são mais regulares. 70% das nossas crianças, elas estão inseridas em uma família irregular. O que é uma família irregular? Quer dizer, ou que falta o pai, filho de mãe solteira, ou que são criados pelos avós, ou enfim, são criados por tios ou outras pessoas, uma situação irregular, não é? Nós temos muitas situações assim. O que fazer nesse caso? Veja, antes de tudo é preciso compreender que a maior parte desses casos de família irregular se deve justamente pelo fato de se desrespeitar a lei de Deus, de não se respeitar. A palavra de Deus diz, não pecar contra a castidade. Ou seja, o ato sexual ele deve ser usado, deve ser vivenciado dentro de uma relação estável chamada casamento. Porque a consequência natural do ato sexual, se não houver nenhuma interferência, será a gravidez, será então ali os filhos, né, em se tratando de período fértil. Enfim, e assim, mas muitos jovens não respeitam a lei de Deus. Muitas pessoas não estão nem aí para isso, de forma que nos seus namoros avançados, né, acabam atropelando os momentos e relacionando-se sexualmente, daí advém gravidez. Outras, infelizmente, cometem um crime muito maior do que simplesmente o ato sexual fora do casamento, acabam engravidando e matando seus próprios filhos pelo crime do aborto, e assim adquirindo sequelas psicológicas, espirituais, sequelas físicas, sem dizer aquelas que vêm a óbito junto com os filhos que estavam matando. Enfim, é muito triste isto. Mas falando aqui do caso das mães solteiras, trata-se de uma situação irregular. Por quê? Porque a criança, para crescer de maneira sadia, vamos dizer assim, sem lacunas maiores, enfim, ela precisa da presença do pai e da mãe. Não é só da mãe, nem é só do pai e da mãe. No caso da mãe solteira, a grande parte delas terá que trabalhar fora para poder sustentar o seu filho ou os seus filhos, de forma que, além de não ter a presença do pai, acaba se tendo também a ausência da mãe, né, que é pior ainda, de forma que essa criança tem grande possibilidade, grande chance de ficar fragilizada e muito fragilizada. Não necessariamente que ela vai ser uma criança ou pervertida ou problemática, não necessariamente, mas coloca-se situações que isto torna-se muito fácil acontecer, propenso de se acontecer, né? Justamente porque está fora daquilo que Deus planejou. Deus não planejou ninguém ser pai solteiro ou mãe solteira. Deus não quer isto. Deus ele instituiu a família porque a recepção da vida é algo muito sagrado, é muito sério, de forma que ao se receber um dom divino como é a vida de um pequeno, a responsabilidade de criá-lo, de cuidar, de educar é muito grande. Precisa, portanto, do homem, da mulher, precisa do pai e da mãe, não de um apenas, não de outro apenas. Então é uma situação irregular e a mulher sofre muito e as crianças sofrem também. Sofrem bastante. Então, o que pode se remediar, há coisas que se pode remediar, né? Quando existe, por exemplo, tios ou avós que possam dar esse apoio, enfim, se pode tentar. Não se substitui, é verdade, porque o pai é o pai e a mãe é a mãe, mas se tenta o mais possível suprir um pouco daquela ausência e daquela lacuna pela falta do pai ou da mãe, ou dos dois. Depois, nós temos situações de separação, né, que também é uma coisa muito triste. Situações de separação de pessoas que se casaram normalmente com a bênção de Deus, mas que depois não levaram adiante o seu matrimônio. Não levaram adiante o seu casamento, por razões diversas. Boa parte é por traição, outros simplesmente por questões psicológicas mesmo, incapacidade, doença, enfim, muitas neuroses e muitos problemas psicológicos foram incapazes de continuar vivendo. E também outros, não é? Por razões diversas. Enfim, por isso é tão importante uma boa preparação. É tão importante uma boa preparação para o casamento, que já começa na vida de família, ali quando é criança, quando é jovem, com os pais, depois com a catequese, com as pregações dos sacerdotes, com a formação que a igreja proporciona. Aí, esta é a preparação. Não é apenas um curso de noivo num fim de semana. Isso em si só não transforma ninguém.
Chega a ser uma piada. Enfim, é bom que tenha pelo menos algumas orientações práticas, como já aconteceu comigo pessoalmente, de informações desse tipo, pessoas desistirem porque não tinham nenhuma noção do que era matrimônio. Quando se falou de que o matrimônio é uno, é indissolúvel, de que se deve educar de maneira cristã os filhos, eu vi casais desistirem por conta disso, porque isso eu não quero. Então é melhor que não se case, claro, né? Então, pelo menos né, foram sinceros e não vão fazer teatro na igreja, posando para fotos e dizendo um sim que depois não querem viver. Porque o padre pergunta isso. Quando no ritual do casamento, na igreja, do matrimônio, do sacramento do matrimônio, o padre pergunta isso. Estão dispostos a receber os filhos que Deus vos der? E educá-los na fé? E as pessoas respondem sim e sim. Entretanto, aquilo, para grande parte, é apenas um teatro. Então, não estão levando a sério, porque quando então Deus manda, não recebe. E depois dizem assim, promete amar e respeitar, na alegria e na tristeza, na saúde e na doença, até que a morte os separe, e tanto um como o outro dizem sim. Salvo aqueles casos nos quais foram obrigados, que são raros, né? Enfim, as pessoas elas adquiriram esse compromisso livremente. Não foram forçadas por ninguém. Entretanto, depois não levam adiante. Então, por diversas razões, matrimônios que se desfazem, como proceder nesse caso? Enfim, é importante dizer que aquelas pessoas que contraíram o matrimônio validamente, elas são casadas e não podem adquirir novo matrimônio. Não podem casar de novo, não podem namorar, não podem ficar com ninguém, porque isso constitui um pecado de adultério gravíssimo. No caso daqueles onde há agressão física ou psicológica, né, o risco de vida para a mãe ou para os filhos, a mulher pode deixar, ou se no caso, até no caso quando isto vem da mulher, o homem pode deixá-la com os seus filhos, pode deixá-la e levar os seus filhos. Enfim, cabe também questão de justiça civil, mas é lícito quando existe algum risco de vida, ou algum risco para a moral, né? Por exemplo, um pai que torna-se abusador dos seus próprios filhos, evidentemente que a mãe tem o direito e o dever de separar-se dele. Ou um homem que agride a sua mulher, espanca, etc. É claro que ela tem o direito, né? Em certo sentido até o dever de separar-se dele, mas não tem o direito de se casar com outro, não tem o direito de se casar com outra, no caso do homem. Então não tem. Supondo que ela o tenha conhecido bem, né? E depois a pessoa se transformou em outra coisa, enfim, ela teria o direito de separar. Ora, grande parte dessas coisas, desses temperamentos, desses comportamentos, eles são detectáveis na fase de namoro. Entretanto, muitos, por não namorarem da maneira correta, não conhecerem a pessoa, às vezes conhecem o corpo da pessoa, mas não conhecem a alma e o coração, não conhece o comportamento. Vai uma dica aí para vocês que namoram, especialmente vocês moças, né, que querem se casar. Veja como o rapaz trata a mãe dele, a família dele. Normalmente é como ele vai te tratar também. Um filho que é bom com sua mãe, que é amoroso, que é respeitoso, que é obediente, ele vai ser um bom esposo. Normalmente assim. Quando ele é agressivo com a mãe, quando ele desrespeita a mãe, quando fala alto com a mãe, você vai ser agredida. Entende? É estúpida, é burra mesmo a mulher que, vendo o comportamento do homem dessa forma, né, vai se casar com ele. Ou então a pessoa que bebe e fica agressiva. É evidente, não precisa ser profeta para saber o que vai acontecer. Então, meus amados irmãos, essa situação de separação é muito triste. Uma família que se desfaz é muito triste. E quem mais sofre são as crianças ou jovens que se veem no meio desta situação. Às vezes tem litígio, às vezes não tem, mas de qualquer forma é muito triste uma família que se desfaz, né? E se alguém... há jovens, eu já vi essas situações, em que jovens e crianças elas nem se importam muito, porque na verdade nem adquiriram a noção do que é família por causa da grande ausência de pai e de mãe. Enfim, um erro atrás do outro e relativizam todas as coisas. Infelizmente já vítimas, né, de toda esta revolução cultural, de toda esta mentalidade apodrecida que hoje tem sido tão semeada em nossa sociedade. Então, esse caso de famílias separadas. Então, a mulher que fica com os filhos, ou o homem que fica com os filhos, deve educá-los na fé. Viver a castidade, confessar e comungar. Né? Desde que a pessoa viva a castidade, ela pode confessar e comungar. E o tanto quanto possível, quando não se trata de casos desses que dizia de abuso ou de agressões, enfim, tentar reconstituir a sua família, porque muitos fazem isso quando estavam na vida de pagãos, e às vezes no sofrimento, nessas situações se aproximam de Deus e da igreja, e o tanto quanto possível tentar reconstituir a sua família, se isto é possível. Né? Sempre com a orientação de um bom e prudente sacerdote, tente fazer isto.
Né? Se não é possível, pelo menos procure viver a castidade em santidade, porque a tua vocação primeira e maior é o céu, é a sua salvação. Se você, enfim, viver numa situação de pecado, você vai se condenar, você irá para o inferno. Então, nunca perca a graça de Deus. E se perdeu, procure arrepender-se, se confessar e retornar à vida de comunhão com o Senhor. Pois bem, há outras situações ainda, né? Segunda união. É uma situação muito espinhosa, muito difícil. Há pessoas que viviam de maneira pagã, né, frequentando ou não a igreja, porque hoje frequentar a igreja, infelizmente, não é garantia que a pessoa viva de maneira cristã. Muitos que estão dentro vivem como pagãos, não tem nenhuma diferença entre eles e os do mundo, porque não respeitam a lei de Deus, vão à igreja, mas não obedecem à palavra do Senhor, enfim. Então, pessoas que frequentam ou não a igreja, muitas delas acabam por separar-se, abandonar a sua família, ou ser, em alguns casos ser abandonado, né, pelo seu cônjuge, e ajunta-se com outro ou com outra. E aí constituem uma nova família e geram filhos. E situações muito doloridas e muito complicadas. E muitos desses, como dizia, o fizeram quando viviam a vida pagã. Viviam a vida pagã e depois se aproximam de Deus, etc., se convertem e se descobrem nesta situação, em que não podem nem confessar, nem comungar, que estão vivendo em uma situação objetiva de pecado mortal. Porque viver junto com a pessoa que já foi casada é cometer adultério. É isso que diz Jesus, é ele que fala, isso não é inventado pela igreja. Jesus disse isso de maneira literal. Ele diz: aquele que deixa a sua mulher e se casa com outro comete adultério. Aquela que deixa o seu marido e se casa com outro comete adultério. Então é um pecado gravíssimo. Vai dizer Jesus, não é, que aquele que lança um olhar de cobiça para uma mulher já adulterou com ela no seu coração. Imagine aquele que vai viver com outra mulher, então. Enfim, vai dizer também São Paulo. Basta ler o que diz lá em Coríntios, capítulo 6, versículo 9 seguinte: os adúlteros não entrarão no reino dos céus. É um pecado grave que te exclui da graça de Deus. Na verdade, pelo qual você se exclui. Porque foi você que, desobedecendo a lei de Deus, rejeitou aquilo que Deus já havia determinado. Então são situações muito doloridas. Como fazer nesses casos de segunda união? Quando tem filhos, especialmente. Quando não tem filhos, a orientação é bastante clara. Se não tem filhos, está vivendo em segunda união, não tem filho, separa imediatamente. A tua salvação vale mais do que um homem, do que uma mulher. E se você não for capaz de colocar Deus acima de um homem, acima de uma mulher, você é um pagão. Você é um tremendo pagão, você não é cristão. Você é qualquer coisa, menos cristão. Tá? Porque o primeiro mandamento, e o mais importante de todos, é este: amar a Deus sobre todas as coisas. Sabe? Se por causa de um homem você rejeita Jesus da Eucaristia, por causa de uma mulher você rejeita Jesus da Eucaristia, você é um pagão, certo? Cristão não. Tá? Fraquezas, irmãos, todos nós temos defeitos, fraquezas, tentações, isso é do ser humano. Alguém ficar de maneira permanente em uma situação de pecado, isto de fato é renegar de maneira persistente a própria fé. É crucificar Deus continuamente, certo? Então não se pode alegar cristianismo aí. Agora, se a pessoa de segunda união, enfim, teve filhos, e aí? Bom, as crianças não têm culpa. Realmente as crianças não têm culpa, cada caso deve ser analisado, mas em regra geral, em maneira geral, podemos dizer que quando tem filhos, se a pessoa quer viver a santidade, se ela realmente quer voltar a Deus, é possível? É possível mediante uma condição. Mediante uma condição. Está vivendo em segunda união? Tem filhos? Sim. Separa homem e mulher. Homem e mulher, separem camas e quartos. Tá? E parem de ter relacionamento sexual. Vivam como irmãos, sem nenhuma intimidade. E volte à confissão e volte à comunhão. A Eucaristia, a oração, a confissão frequente te darão forças para que você persevere na castidade e possa educar os seus filhos na fé. Você vai ter que, mais cedo ou mais tarde, enfrentar a realidade e ensinar para as crianças, né, dizer que houve um erro, né, vocês erraram e assim por diante. Tem que assumir e tem que explicar quando eles forem capazes de entender, a fim de que não achem que isto é uma coisa normal e que deve ser assim. Para que quando constituam uma família, se for vocação deles, eles não cometam o mesmo erro que vocês cometeram. E depois, pelo amor de Deus, uma pessoa que é católica, uma pessoa que é cristã, né? Se sabe que a pessoa já foi casada, é casada na igreja, ou mesmo no civil, tendo filhos ainda na fase de educação, não se envolva com essa pessoa, pelo amor de Deus. Vai procurar um rapaz, no caso das moças, um rapaz solteiro, desimpedido para você casar, ou no caso, né, dos rapazes, vai buscar uma moça solteira, desimpedida para você casar, entendeu? Não faça isso, salvo em determinados casos muito específicos que cada um deve ser analisado, né? Mas, enfim, não faça isto. Se a pessoa é casada, não se case. Você não deve juntar-se, melhor falando, com ela. Se trata de uma situação grave, de pecado grave. Portanto, fuja dessa situação. Volte à obediência a Deus. Faça as coisas como Deus mandou, certo? Enfim, depois, temos ainda
Outras situações que hoje, insufladas pela essa mentalidade revolucionária de esquerda, não é? Comunista, marxista, vão surgindo e as nossas crianças e jovens se perguntam. E as famílias alternativas? Né? E o homem com homem, mulher com mulher? Isso não é família, absolutamente não é família isso. Não é família, certo? E a junção de um homem com um homem é uma dupla, um par, tá? Família não é. Se tudo virar família, então nada é família. A família é este recinto sagrado, aonde um homem se une com a mulher e se recebe ali os filhos que Deus mandou. E aí se educa-os na fé. Isto é a família, no sentido correto da palavra. Pode haver as famílias irregulares, né? Aqueles que ficam viúvos, aqueles que são abandonados pelo marido ou pela mulher, enfim, que educam seus filhos assim, e assim por diante. São famílias irregulares. Agora, homem com homem não é família. Isso aí são dois solteiros vivendo juntos uma vida pecaminosa, no caso daqueles que se relacionam homossexualmente, ou no caso de duas mulheres, igual, né? Ou no caso de 3 homens, ou no caso de homens e animais, e assim por diante. Isso não é família no sentido próprio, né? Isso é aglomeração de seres, mas não família, certo? Então a gente deve saber dizer as palavras com clareza. Respeitar as pessoas sempre, né? Seja ela o que for, faça ela o que for. Respeitar no sentido de, enquanto ser humano, sim, mas agora aprovar esse tipo de ideia e concordar com esse tipo de mentira, isso não. Não se deve ter esse tipo de postura, porque é uma postura covarde e mentirosa, certo? Você, para poder não incomodar os outros, para ser politicamente correto, então você deixa de dizer a verdade ou concorda com aquilo que é mentira. Isso não se deve fazer, você é cristão. Como disse Jesus, sim, sim e não, não, certo? Ame a todos, mas não ame o pecado de ninguém. Desejo bem a todos, mas não aprove o mal que eles praticam, ok? Enfim, essas uniões irregulares, né, nós devemos, essas uniões, vamos dizer assim, não apenas irregulares, essas uniões que se pretendem em famílias, elas devem ser, de fato, desmascaradas enquanto família, porque não é, certo? Nós não vamos ficar aí fazendo guerra com ninguém, mas temos que ensinar para os nossos filhos o que é família, a fim de que eles saibam o que não é família também, né? Depois, por fim, uma última exortação a todos aqueles que foram chamados a servir a Deus como pessoas casadas, como membros de uma família, como constituidores de uma família, deste santuário onde a vida é cultivada e é santificada. Vejam bem, revejam os seus conceitos. Se você está numa situação que a sua família está meio bagunçada ou muito bagunçada, né, comece fazendo aquilo que é básico, né? Se você hoje, a sua família tem problemas, seja de ordem de fidelidade ou de unidade, brigas, enfim. Comece por ser fiel a Deus. Comece por ser fiel a Deus. Viva na graça. Vá se confessar dos seus pecados. Procure confessar todo mês, pelo menos uma vez. Toda a família procure fazer isso. Isso é uma preocupação que os pais, especialmente as mães, devem ter de maneira assídua. Levar os seus filhos para se confessarem todo mês, pelo menos uma vez. Pelo menos incentivá-los a isto. Não é? Então, tanto quando eles são crianças, você simplesmente leva. Quando não são, você os incentiva, os ajude a viver, a perceber que sem Deus nós não somos nada. Nós não podemos viver sem Cristo. Isso é necessário fazer. Depois, se vocês estão em período fértil ainda, em fase de fertilidade, se não esterilizaram, nem fizeram nem vasectomia, nem esterectomia, se não amarraram as trompas, nada disso, se ainda são férteis, sejam generosos, recebam os filhos que Deus mandará a vocês, salvo em casos de doenças graves, ou então, enfim, em situação em que se esteja passando necessidade de coisas básicas. Neste caso, se pode passar, enquanto esta situação durar, pelos meios naturais. Depois, se vocês ainda têm tido o vício de assistir programas indecentes e lascivos dentro da sua casa, a partir de hoje, procure banir isto. Na sua casa não entre mais. Diga aquilo que Josué falou. Eu e a minha casa serviremos ao Senhor, não mais ao inimigo. Não faremos mais propaganda, não daremos audiência a Satanás assistindo essas programações imundas, novelas imundas e outras coisas mais que passam na televisão ou na internet. Procure regular isto, entende? Banir isso da sua casa. No lugar da novela, vai rezar o texto com a sua família ou vai à missa, né? Mesmo durante a semana, se for o caso. Tá? Nunca mais falte à missa dominical, salvo motivo de doença ou realmente coisa muito grave, ou socorrendo alguém ou estando doente. Mas por outras razões não. Prepare sempre, né, a sua vida espiritual e a sua participação naquilo que é o maior acontecimento da face da terra, que é a Santa Missa, o Santo Sacrifício do altar. Procure em tudo
agradar a Deus. Busque as respostas na palavra do Senhor. Se oriente com bons sacerdotes. E se seu sacerdote na sua paróquia não orienta bem, não é? Procure você buscar o catecismo, buscar o Código de Direito Canônico e procurar assim compreender bem a palavra de Deus, sobretudo, compreender bem como deve ser desenvolvida a sua missão como pai e como mãe. E ajude a sua comunidade, o tanto quanto possível, pelo seu testemunho em primeiro lugar, mas também com sua palavra, de maneira humilde, mas firme, dizendo aquilo que a igreja sempre ensinou acerca da família, acerca da responsabilidade do homem e da mulher, certo? Eduque os seus filhos na fé. Reze o terço com eles todos os dias. Procure fazer isso que Nossa Senhora pediu. Ela disse, a paz, né, virá quando as pessoas tiverem a paz no seu coração. Então, Nossa Senhora falou, se querem a paz, busquem rezar o terço todos os dias. E a paz não era apenas para o mundo naquele tempo que estava em guerra, não. É a paz dentro das nossas casas, a paz em nosso coração. Rezem o terço todos os dias. Quantas graças, quantos milagres vocês escolherão dentro das suas famílias. Não é que não vai ter problema, não. Problema vai ter. É natural que tenha problema. Problemas, lutas, dificuldades. Isto é normal que tenha. Entende? Na vida de qualquer pessoa, seja santo ou seja pecador. Mas quando você tem fé e quando você tem vida de oração, você tem força para enfrentar este problema e sair dele fortalecido, mais unidos, com amor, enfim, muito mais intenso a Deus e aos seus irmãos. Veja, é muito visível isso na vida das pessoas que têm fé e que não têm. Quando há um problema na família e quando as pessoas elas têm fé, quando elas têm fé, elas se unem para resolver. Um se solidariza com o outro, se unem como família, né? E com a graça de Deus, com aquilo vão vencer ou suportar aquele momento difícil. Às vezes é doença, às vezes é morte, às vezes é alguma situação financeira, às vezes são ataques, às vezes são tantas outras coisas. Mas quando a família não tem fé, ela não tem estrutura. Quando vem problemas, um começa a acusar o outro. Isso é motivo de separação, de divisão, de briga e de dispersão dentro do lar, não é? Então, a graça de Deus nos orienta à unidade, nos orienta a solidariedade, ao amor de um para com o outro. Não a justificar os nossos erros acusando os outros, mas a nos unir àqueles que nós amamos para resolver os problemas que são comuns, o que está acontecendo na vida de um dos nossos membros da nossa família, para que nós sejamos para aquela pessoa luz, consolo, bálsamo, sejamos ali presença de Deus. Então é isso, meus amados irmãos, que Deus conceda a cada pai, a cada mãe, a cada filho, a todos aqueles que foram chamados a constituir família, a graça da compreensão da vontade de Deus acerca deste grande dom que é a vida em comunidade familiar. E a graça maior ainda de vivenciar a vontade dele dentro desta missão familiar. Que a Santíssima Virgem, Nossa Mãe do Céu, ajude e abençoe a cada um neste esforço de santificação, nesse esforço de compreensão e vivência desta missão sublime que é ser família. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.